galera, e agora a gente começa a falar de morfologia interna dos artrópodes. Quando nós falamos em sistema digestório, estamos falando em tubo digestivo completo, portanto boca, tubo e o ânus, digestão extracelular, mas tem até uma característica interessante, que alguns animais podem fazer uma digestão extracorpórea. Aí você fala, o que é isso? Aí eu faço até uma pergunta, o que você acha mais nojento? Uma mosca ou uma barata? Muita gente acha que é barata, mas na verdade a mosca é 1000 vezes mais nojenta. Você já percebeu que quando a mosca pousa lá na tua comidinha, no teu prato, no teu copo, ela pousa, aí esfrega as patinhas, não é isso? Já percebeu isso? Esfrega na comida, esfrega as patinhas. O que ela está fazendo? Ela faz assim, oba, a comida? Não, na verdade, ela acabou se sentir o sabor e como está o alimento para ela poder comer, beleza? Se ela vê que é um alimento grande, sólido, ela vai ter dificuldade, portanto, para comer, porque ela não tem uma boca mastigatória, ela não tem um bico rígido como de um mosquito que vai sugar, ela tem um bico muito mole, flexível, então ela só consegue comer coisas, vamos dizer, líquidas ou pastosas, para sugar com aquele bico mole que ela tem. Então, conclusão, o que ela faz? Ela vomita o suco gástrico em cima da comida. Aí ela espalha com as patinhas e espera. Por isso que às vezes você vai lá, dá um peteleco nela, ela, ela voa e volta no mesmo lugar. E aí ela vai fazer esse procedimento para ver se já está no ponto. Aí ela vai ingerir se estiver já no ponto para ela. Às vezes é claro que dá merda, né? Porque ela vai lá, pousa num cocô, esfrega a patinha, cocô. E aí ela voa e vai para o teu prato. Então por isso que muitas vezes quando você fala em intoxicação alimentar, é devido realmente a insetos, principalmente a mosca, porque ela pousa nas fezes, pega as bactérias de lá e traz justamente, vamos dizer assim, para o seu alimento. Então esse é um grande problema aí das grandes cozinhas, né? Justamente por conta desse problema que ela tem, a digestão extracorpórea. Glândulas digestivas, isso acaba se tornando um destaque, porque são os primeiros animais na zoologia a apresentar glândulas digestivas, portanto, glândula salivar, lembra que os mosquitos têm isso, que infelizmente transmite patologias por conta disso, lembra? Sistema respiratório, crustáceos. Bom, lembrando que a grande maioria dos crustáceos estão no ambiente aquático, portanto, respiração branquial. Para aqueles que têm, na verdade, né, que são terrestres, como por exemplo o tatu-bolinha, fica parecido com o de aracnídeos. Aracnídeos antigamente era chamado de filotraqueal, mas para não confundir mais tanto com o dos insetos, passamos a chamar de pulmonar, já que ele apresenta o que a gente chama de pulmões folíceos, beleza? Agora os insetos é o destaque. Os insetos têm uma exclusividade só deles, que é justamente a respiração traqueal. E aí tem uma característica importante, não depende do sangue, portanto não depende do sistema circulatório para o transporte de gases. Então, pega lá uma baratinha hoje, levanta as asinhas dela e você vai conseguir encontrar 6 orifícios de cada lado no dorso dela. São os espiráculos. Por aqui é que vai entrar justamente o oxigênio. Então o oxigênio ele vai dar entrada por aqui, parte por essa traqueia que é toda anelada como a nossa, por isso que a gente chama de traqueia, só que ela vai se bifurcar em dezenas, quase centenas de vezes. Porque ela vai levar diretamente o oxigênio para as células. E aí depois vai passando por difusão de célula para célula. Beleza? Então não depende do sangue para transportar os gases, coisa que nós é extremamente primordial, beleza? E o gás carbônico? O gás carbônico ele vai fazer literalmente o inverso. Vai passar aqui para as traqueias e vai acabar saindo pelo espiráculo, beleza? Então é uma coisa bem interessante. Claro que a gente achou né, uma forma da gente se defender. Ao criar o inseticida, você joga em cima, você joga dentro, portanto, desses espiráculos. O inseticida é uma neurotoxina que vai justamente passar de célula para célula até agredir as células nervosas, os neurônios desses animais e acabar matando o animal. Beleza? Aí você fala assim, Pastore, por que o inseticida não funciona com a aranha? A aranha é completamente diferente, como eu disse, ela é pulmonar. Outra, eu disse que os animais eles vão ter vários orifícios, né? Por exemplo, a barata vai ter 6 de cada lado, um total de 12. Tem animais que tem muito mais. Mas você pega, por exemplo, aqui, ó, uma característica interessante. A aranha só tem um orifício aqui, um poro respiratório. E aí já tem aqui essas coisinhas, esses risquinhos verdes, que são justamente os pulmões folíceos. E aí você tem os vasos sanguíneos. Então o oxigênio, ele vai entrar por esse orifício e vai depois do pulmão folíceo para os vasos sanguíneos. O gás carbônico, literalmente, vai fazer o inverso.
Então você teria, para funcionar, você teria que pegar a aranha, levantar e espirrar embaixo dela. Já é um problema. Segundo, você vai ter que gastar meio pote aí de inseticida, por quê? Vai para o sangue. Se vai para o sangue tem água. A água vai diluir. Então é muito mais fácil e mais barato você dar uma chinelada. Beleza? Agora, sistema circulatório é aberto. Aquele esquema que eu já falei para vocês. Parece, né, o sistema circulatório do animal parece um chuveiro, não é isso? A água está nos encanamentos e de repente ele sai, banha os órgãos e tecidos e faz as trocas necessárias, não é isso? E depois retorna para os vasos. Com isso o animal não tem pressão sanguínea, né? É do tipo simples, porque só passa sangue venoso pelo coração do animal. E os animais vão ter hemoglobina ou hemocianina, lembrando que tem função de transporte de gases, não é isso? Mas, não esqueça, dá cor, né, para o sangue, né? Hemoglobina por conta do ferro da cor vermelha ao sangue, já a hemocianina por conta do cobre da cor laranja, esverdeadinho, azulzinho, não é isso? E aí eu pergunto para vocês, qual a cor do sangue dos insetos? Outro dia, pousou um mosquito em mim, eu dei um tapão nele, era vermelho. Então é hemoglobina. Não, o sangue era meu, não era deles. Então é laranja, esverdeadinho, azul. Tá bom, gente. Eu tenho certeza que vocês já tiveram infância como eu, então eu acredito que vocês já fizeram cirurgia em barata, né? Não? Tá bom, então... Vocês já pisaram na barata. Qual a cor do sangue da barata? É um branquinho, um amareladinho, né? Um creme, parece um catupiry, um requeijão, não é isso? Um purê, não é isso? Pera lá, não é vermelho, não tem hemoglobina. Não é laranja, verde, azul, então não tem hemocianina. Gente, nem precisa. Insetos não têm isso, porque insetos têm a respiração traqueal. Não depende do sangue para o transporte de gases. Por isso que é essa cor esbranquiçada para um cor de creme, não é isso? Beleza? Porque não precisa. Aí você fala assim, mas o sangue então dos insetos não tem função? Claro que tem, só não tem função de transporte de gases. Tem função de transporte de alimentos, transporte de excretas, de hormônios. Agora, de gases não, porque tem respiração traqueal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí você fala assim, então quem vai ter hemoglobina? Os aracnídeos. Os aracnídeos têm hemoglobina. E a hemocianina? Os crustáceos. Tony, mas e os diplópodes e diplópodes? Lembra aquilo que eu falei, a morfologia interna do diplópode e diplópode é igual ao dos insetos. Então eles também têm respiração traqueal. Então eles também não têm, vamos dizer assim, um pigmento para fazer transporte de gases. Beleza? Tranquilo? Sistema excretor. Crustáceos, apresenta glândula verde. Aracnídeos. Alguns têm glândulas coxais, outros têm túbulos de Malpighi. Insetos, túbulos de Malpighi. Beleza? Então são os grandes destaques mesmo, lembrados em prova, é a glândula verde e os túbulos de Malpighi. Tá? Agora, uma característica importante, pela primeira vez estão fazendo filtração do sangue. Começou a fazer o sistema de filtragem aí do sangue. Essa é a glândula verde. Olha lá. O vaso sanguíneo está passando aqui, ela é presa no intestino, e aí o que vai acontecer? As excretas são retiradas aqui e jogadas no intestino do animal. Então, pelo ânus do animal já sai um mix, né? Fezes e urina misturadinho, já é um mix, beleza? Já os túbulos de Malpighi, também presos no intestino, esses microtúbulos aí vão fazer a filtragem, fazer a retirada e jogar no intestino do animal. Então, também pelo ânus, está saindo justamente aí um mix de fezes e urina. Beleza? Já que nós vamos ter o sistema nervoso dos animais, e aí uma característica interessante, muita gente fala assim, algumas baratas é coisa do demônio, porque Não, agora vocês vão entender o porquê é coisa do demônio. Às vezes você pega lá uma barata, já pegou uma barata? Pega ela, corta a cabeça dela, e aí você vai perceber que ela sai correndo e consegue sobreviver sem a cabeça por 24 a 48 horas. Você fala, pô, isso é ser do demônio. Por quê? Porque, na verdade, quando você faz o corte da cabeça do animal, você não cortou o cérebro. Porque o cérebro, olha só o nome dele, anel periesofágico. Pessoal, é uma rosquinha, é um anel em volta, peri significa em volta, do esôfago do animal. Então, tá aqui embaixo, assim, ó. Então, quando você corta a cabeça do animal, você não cortou o cérebro. Aí, desse cérebro, que é o anel periesofágico, tem um tubo neural ventral, vamos ter espalhados pelo corpo do animal químico, mecânico e termorreceptores.
Olhos, alguns têm olho simples, outros têm olho composto, que é como de uma mosca, de um mosquito, não é isso? Cada quadradinho é um olho. Você fala, então a visão é perfeita. Não, porque para nós, a gente tem 2 globos oculares, sai o nervo óptico deles, tem o quiasma óptico, que é a união justamente desses 2 nervos, e aí forma um único grande nervo óptico que vai até o fundo do nosso cérebro. E aí as imagens se juntaram, elas se unem, não é isso? Elas se complementam. Agora aqui não, aqui vai para o cérebro do animal, que é o anel periesofágico, parte justamente de cada quadradinho desse, cada olho, parte justamente um nervo. Com isso, a visão que o animal não tem não é uma única, né, juntar com uma nossa. A visão do animal, na verdade, é como se fosse imagem sobre imagem, é um mosaico, beleza? Antenas. As antenas, às vezes, se pega, por exemplo, crustáceos, que tem 2 pares de antenas, um dos pares vai ter os olhos, né? Só que ela tem função, claro, de olfato e comunicação, beleza? Os animais se comunicam. E o olfato é bem interessante. Às vezes você vê lá um formigueiro, você vê uma folha, você vê que vem formigas que vão do formigueiro para a folha e que vão da folha para o formigueiro. Aí, vai lá, pega a sua mão e passa lá assim, bem forte. Aí você pode perceber que causa um desespero, né? As que estavam indo, elas se aglomeram aqui, os que estavam voltando se aglomeram aqui. Fica um auê do caramba, até que vem uma super corajosa e ela faz um caminho aqui assim, ó, e ela restabelece essa condução aqui, restabelece a paz. Por quê? Porque essa que passou, ela jogou um hormônio. E aí, você pode perceber, as formigas carregam lá os pedaços das folhas, mas elas vão apontando as antenas para o chão, para justamente sentir o cheiro desse hormônio. Beleza? Então tá aí a característica. E para fechar aqui, a reprodução sexuada. A gente pode até dividir insetos, crustáceos e aracnídeos, sendo que, vamos primeiro para insetos. São dioicos, a grande maioria dioicos, macho e fêmea, portanto. Fecundação interna, desenvolvimento direto, como da traça, por exemplo, ou indireto, que tem as fases larvais, como é o caso do mosquito, por exemplo. Crustáceos, grande maioria são monóicos, tem aqueles que são dioicos. Fecundação externa, eles liberam os gametas na água, desenvolvimento indireto, estágio, portanto, larval. Já os aracnídeos, somente dioicos, macho e fêmea, fecundação interna, desenvolvimento totalmente direto. Esses são os artrópodes.